Beleza, então, a gente começando esse terceiro bimestre, né? Vamos só usar um pouquinho desse conceito ainda que está faltando terminar. Como você me perguntou, Arthur, do terceiro bimestre, né? O terceiro a gente já vai, acabando essa parte aí, a gente já vai entrar já na parte de física moderna. Aí a gente entra na parte de física moderna, é uma parte mais abstrata possível, mas é bem legal também. A gente vai falar um pouquinho aí sobre como que o que acontece no mundo subatômico, né? A parte física que acontece no mundo subatômico. Mas ainda para a gente finalizar, né? Ainda faltou, deixa eu, faltou a gente trabalhar com a ideia. A gente estava falando sobre a, a energia elétrica, né? Formar um campo magnético, ou seja, a partir do campo magnético pode gerar um campo elétrico, né? De uma eletricidade. Então a gente viu lá a bobina, as bobinas, o cálculo dela do campo magnético, que vai ser o motor, e o processo inverso, que é justamente o movimento, né, de ímã, o movimento de um ímã que pode produzir a eletricidade. Então a gente chega nas usinas que produzem eletricidade, né? Então a gente tem essa configuração aí, né? Essa forma de dizer, de mostrar e prever, né? Que eu tenho através de magnetismo e movimento a eletricidade, porque se a eletricidade em movimento produz magnetismo, e o magnetismo em movimento pode produzir eletricidade. Então a gente tem as usinas hidrelétricas, as usinas, aliás, hidrelétricas não, as usinas elétricas, né? Entre elas a hidrelétrica, que são a matriz energética nossa do ser humano aqui, né? No nosso mundo, né? Vários tipos diferentes. Como que isso é produzido, como que ele é feito? Então a ideia nossa é, é enfim, a gente consegue ver de que forma que existe essa produção aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de usina, né, e as energias envolvidas aí para a produção da eletricidade. Então, de acordo com o tipo da matriz energética, a gente chama de matriz energética, tá? Todas as formas, né, de energia elétrica que são produzidas, né, para o nosso consumo, tá? Então, a nossa matriz energética, por exemplo, no Brasil, ela é basicamente das hidrelétricas, né? Mas nós temos outros tipos de produção, tá? Então, vamos ver algumas delas e vamos comentar um pouquinho delas aqui, tá? Os diferentes tipos. Então, confira alguns tipos mais importantes, né? Ou mais conhecidos de energia. Aqui tem mais, né? Que a gente está falando das principais no mundo todo. Então, a primeira é a energia hidráulica. Acho que ficou meio pequeno, né? Acho que dá para ver aqui. Eu vou centralizar. Tá. Dá para ver, né, Arthur? Sim. Então, a primeira dela é a energia hidráulica. Então, a matriz energética é a energia elétrica produzida através da energia hidráulica. Hidráulica por quê? Porque nós estamos falando de água, né? Então, a produção vem da água. E vem da água de que forma? Bom, é a energia potencial gravitacional contida nas massas de água que apresentam uma certa altura, um certo desnível. Durante a queda, essa energia é convertida em energia cinética. Então, basicamente, eu tenho uma importante saída, a represa da água, a água represada. Então, aqui tem uma foto de uma hidrelétrica, né? Nós temos um desnível aqui de altura muito grande, enquanto eu tenho água aqui parada, né? Ou movimentando, mas praticamente parada, a uma altura intensa, eu tenho lá as turbinas, a hidrelétrica lá embaixo, aonde continua o rio. Aqui tem um esqueminha um pouquinho melhor, tá aqui a barragem, né? A barragem e a água represada aqui. E qual é a saída dela, né? Então, durante a queda d'água, essa energia é convertida em cinética.
Então, existe uma grande energia potencial, ou seja, é, ela tem altura, ela pode cair, né? Aí, quando ela cai, por ter desnível de altura, ela cai com bastante velocidade, energia cinética. Essa energia cinética, a água em movimento, ela gira as turbinas. Então, lembra lá, movimento, movimento. Então, tem movimento, tem um ímã aqui, passando em volta de uma bobina. Então, se tem movimento, ímã em movimento, passando por dentro de uma bobina, gera energia elétrica. Então, a energia elétrica é gerada, né, nessas turbinas através do movimento da água, que consequentemente gira um ímã dentro de uma bobina, e aí energia elétrica, desculpa, movimento, energia cinética, ímã, energia magnética, vai gerar energia elétrica que a gente usa. Então, o Brasil, esse conceito, esse tipo de energia é um mais comum, cerca de 80%, 90% do Brasil usa energia hidrelétrica, né? Existe ainda um outro tipo de energia hidráulica, que são as maremotrizes, tá? Eu coloquei um desenho aqui, é difícil nós termos aqui no Brasil, até tem algumas de testes, no Japão já se tem muito mais, mas também é com a água e movimento. A diferença é que é água do mar. Então, eles usam as ondas do mar, que pelo movimento, né, do vento, e consequentemente o vento provoca ondas do mar, as ondas chegam com bastante intensidade aqui. E eles colocam aqui flutuadores. Então, quando a água chega, o que acontece? Esses flutuadores erguem e abaixam, erguem e abaixam, erguem e abaixam. Ou seja, movimento. Esse ato de erguer e abaixar é o movimento que vai também, do mesmo jeito, movimentar um ímã dentro de uma turbina aqui, né? Então, movimento, energia cinética, né? De sobe e desce das marés aqui, da água do mar, das ondas e das marés. Também você movimenta aqui dentro pequenos ímãs que passam dentro de bobinas, e aí você tem ímãs em movimento, dentro de bobinas você gera energia elétrica, né? Óbvio que aqui você depende muito do movimento da água, você depende, embora seja frequente, né? Gratuito também, né? Aqui também. É que aqui você consegue, nas energias hidrelétricas, você consegue ter isso com certeza, né? Frequente. Aqui você depende de ter bastante ondas ou não, né? Mas é um tipo de energia limpa, que você não precisa devastar nada, né? Você só precisa construir isso, mas ela não tem o custo não é tão alto, né? Só que ela tem um poder baixo, então não é uma energia que é bastante alta, né? Ela não daria para iluminar uma cidade, talvez, né? Precisaria muito disso aqui, né? A hidrelétrica, ela também é, de certa forma, limpa. O problema é que, para represar isso aqui, eu tenho um grande desequilíbrio ecológico, eu tenho que inundar uma região e tudo mais. Enfim, tem os prós e os contras, como sempre. A segunda forma aqui que eu vou mostrar é a energia térmica, né? A energia térmica, temperatura, né? Ela está diretamente relacionada à temperatura de um sistema. Quanto maior a temperatura de um sistema, maior será a força com que as moléculas atingem as fronteiras que os circundam. Assim, essa forma de energia torna possível movimentar grandes turbinas geradoras usando o vapor d'água, tá? O que são as usinas térmicas? As termoelétricas, as geotérmicas, queima de carvão, né? Então, vamos lá. Como que isso é feito? Vou tentar aumentar um pouquinho. Aqui usa-se muitas caldeiras, né? Então, veja, do mesmo jeito que as usinas hidrelétricas, só que em vez da água ser represada, eu tenho um sistema que eu esquento a água. Então, tá aqui, ó, eu coloco uma caldeira, né? Esquento muito essa água. Essa água aqui tá a caldeira, né? Ela esquenta muito.
Quando ela sai, como você esquenta ela vira vapor d'água, esse vapor, ele sai do cano com uma velocidade de um jato, né? Um jato muito forte, porque está muito quente. Você estreita isso. Quando ele estreita, né, esse jato de água aqui, ele vira umas hélices. É como se você tivesse jogando um jato de água, né, um ventilador. Você começa a girar isso aí, uma roda d'água, né? Então você começa com o vapor d'água saindo dessa turbina, saindo desse jato de um cano, você faz girar essa turbina. E se a turbina movimenta, você movimenta um ímã dentro de uma bobina. E aí você gera energia elétrica. Então existe movimento, só que o movimento é feito não pela água líquida igual represada, né? Ela é feita pela água vaporizada, né? Eu precisei esquentar, queimar, virar vapor para ela vir aqui, girar uma turbina, né? Girar um ímã dentro de uma bobina. Depois você consegue resfriar isso, utilizar a mesma água. As usinas termoelétricas, elas podem ser queima de carvão, queima de petróleo aqui, então por isso que tem a poluição, né? Por isso que elas são altamente poluentes, né? Podem ser também as geotérmicas. Geotérmicas, elas usam o ar como aquecimento, como caldeira aqui, não queima de carvão, mas a lava vulcânica, né? Geo, temperatura de dentro da terra, gel significa terra, né? Então, aí sim, as geotérmicas usam a lava vulcânica como o aquecimento. Enfim, eu tenho essa melhoria, porque não é queima de combustível, né? Mas o funcionamento é o mesmo. A diferença é que não é queima de carvão combustível, e sim das lavas vulcânicas, né? Aquele aquecimento lá, ou pelos geysers. Então tá aqui, a diferença é que as termoelétricas são feitas por queima do carvão mineral ou de petróleo, né? Algum componente. Ou, por exemplo, aqui na Barra Bonita, nós temos a usina da Barra. Eles geram energia elétrica, muitas vezes, com a queima do bagaço da cana. Então, é uma forma de termoelétrica. Tem na usina aí. A energia elétrica que é usada na usina, ela é feita pela própria usina com caldeiras. Eles esquentam as caldeiras com o bagaço da cana, e aí esse bagaço vai fazer esse processo de esquentar a água, sair em forma de vapor, esse vapor, um gás muito forte, um jato, né? Esses jatos giram as turbinas e, por fim, vai gerar energia elétrica. Aqui está um exemplo de uma caldeira, né, esquentando, e vai ter todo esse processo aqui dentro dessa usina aqui. Então, isso na Europa é muito usado, porque aqui no Brasil nós temos bastante rios, lá não, então eles usam muito as termoelétricas, tá? Uma outra forma é a energia solar, que essa é bem conhecida também, né? A radiação vinda do Sol, deixa eu pôr um pouquinho para cá, aqui. A radiação, então, eletromagnética vinda do Sol, essa energia pode ser usada para produzir um grande aumento na temperatura da água, a fim de evaporá-la, e impulsionar grandes turbinas. Então, essas placas fotovoltaicas, algumas, então, nesses casos aqui, a gente não tem água, não, né? Eu tenho mesmo a luz do sol batendo aqui, essas placas, elas são fotovoltaicas, elas arrancam elétrons, no caso de quando a incidência da luz solar está passando, e isso, simplesmente, esse movimento do elétron, né, movimento elétron gera campo magnético, lembra? O campo magnético aqui vai gerar campo elétrico aqui e produz energia elétrica também. Então, essa forma é muito barata, aliás, barata não, ela é muito limpa, porque é luz do sol, né? Não é tão barata, esse é um problema, né? Porque ele não é tão barato assim, mas, enfim, ela é suficiente para funcionar, né? Uma certa região aí, isso é importante. A tendência cada vez mais é o uso dessas placas nas casas. Inclusive, já tem bastante empresa fazendo isso, vendendo isso, né? Que você consegue gerar energia, as placas geram energia para a sua casa e sobra ainda para você vender para a CPFL, por exemplo.
né? E para os seus vizinhos usarem e tudo mais. Então, em vez de você pagar energia elétrica, você recebe a energia elétrica dela, né? É um efeito, uma coisa bastante importante, bastante legal isso aqui, tá? O problema é que, por exemplo, eu preciso de muito espaço, né? Então, ou eu faço, toda casa tem a sua, ou eu preciso de regiões muito intensas aqui para produzir isso, né? É complicado isso aí, mas é o suficiente também, é uma forma bem legal para acontecer isso. Depois, as usinas eólicas, mais uma vez, movimento, só que movimento do vento, né? Então, energia eólica é o nome que se dá para a energia cinética dos ventos. Então, Eolis é o deus do vento, né? Então, por isso que esse nome, eólico, né? Por causa do vento. E aí, esse vento faz, ele por si só, novo movimento, ele faz girar. Então, em vez de ser o jato d'água, o jato de vapor, né, lá da termoelétrica, em vez dele virar uma turbina, aqui é o próprio vento que vira esses cataventos aqui, tá virando. E aí ele faz movimentar um ímã, uma engrenagem que movimenta um ímã, o ímã dentro da bobina, movimento, gera energia elétrica de novo. Esse aqui também é bastante limpo. O problema é que ele é um custo alto e ele precisa estar em regiões que tem muito vento, né? Então tem bastante no litoral do Nordeste brasileiro, enfim, porque é uma região que venta muito, é uma forma de produzir, mas ela é um pouco cara, porque essas hastes, né, isso aqui é muito grande, é muito alta, e precisa de ter vento também nessa região que está sendo produzida aí, ok? E por fim, uma outra bastante importante é a usina nuclear, que a gente conhece também pelo nome aqui, né? Bastante, que na verdade é muito parecida com a energia térmica. Esquenta uma caldeira, a caldeira é o mesmo processo aqui, né? O mesmo processo da termoelétrica. Qual é a diferença? A diferença é que o aquecimento das caldeiras não são feitas pela queima do carvão mineral, são feitas pela fissão nuclear de átomos pesados, né? Então eu uso metais pesados, materiais pesados, né? Que vão irradiando, bombardeando, né? Com radiação. E essa radiação é intensa e esquenta a água evapora e aquele processo igual da termoelétrica. Então, durante a fissão nuclear, parte da massa dos átomos é convertida em imensa energia. Essa energia é usada para aquecer a água, que se evapora sob alta pressão, quando libera a rotação das turbinas. Então, as usinas nucleares são exatamente iguais às usinas térmicas. A diferença só é aqui nesse começo. Enquanto a térmica ela é a queima do carvão para a caldeira esquentar, né, para fazer esse processo, aqui é usada a radiação de elementos radioativos para fazer esse processo. Seria o custo-benefício mais barato, né? A aquisição de energia mais barata, o melhor custo-benefício. O problema é que a radiação, se não bem controlada, pode explodir uma usina dessa, e aí a gente sabe o estrago que faz, né? Então, ela é muito usada no Japão, muito usada na França, na Europa também, embora ela não polui, porque essa fumaça aqui não é poluição. Diferente lá da chaminé, né? Lá você está queimando carvão, o carvão queimando gera gás carbônico. Aqui é só o vapor da água mesmo, né? Então é vapor, água quente, água fria que esquentou e virou vapor. Então não é poluição. Isso é bom. O problema é que se uma turbina dessas que tem radiação explode, por exemplo, esquenta muito e explode, essa radiação ela é liberada para toda a região e pode contaminar toda a população, né? Então esse é um problema basicamente importante aí que a gente tem, tá? Então, as formas de produção de energia, elas são sempre essas, né? Eu tenho alguma coisa em movimento, seja a água corrente da hidrelétrica, seja a água da maré, seja o vapor d'água que esquentou
por queima de carvão, por usina nuclear, seja movimento, seja os cataventos, né, diretos que já estão virando. Movimento, você tem movimento de alguma coisa, movimento do vento, e aí esse movimento faz girar uma turbina. Essa turbina geralmente é um ímã dentro de uma bobina, e aí esse ímã movimentando, ele provoca energia, ele libera energia elétrica, e é essa energia elétrica que a gente usa a todo instante, né? Estamos usando agora, por exemplo, para funcionar os nossos aparelhos, né? E é isso, certo? Alguma dúvida? Deu para entender? No Brasil, basicamente... Tranquilo, Arthur? Sim, tudo bem. Entendi tudo. Enquanto no Brasil a grande massa é a usina hidrelétrica, pelos recursos hidráulicos que nós temos, né? No Brasil tem uma região muito rica em rios. Aqui mesmo na região nossa nós temos vários, né? A da Barra, tem a Icruz da Barra, tem a de Bariri, enfim, nós temos as usinas. Mesmo assim, ainda se usa um pouco nas algumas regiões, como a termoelétrica, regiões mais difíceis de acesso à termoelétrica ou à usina eólica, né? Que também acontece bastante, tá bom? E é isso. Alguma coisa a perguntar?